Atenção! Aqui estão 10 características de pais tóxicos que acabam com a vida de seus filhos. Você sabia que psicólogos e especialistas em comportamento infantil conseguem diferenciar crianças ingratas daquelas que têm sido vítimas de uma influência tóxica? Os psicólogos clínicos Seth Meyers e Preston Nye, por exemplo, explicam como as atitudes de alguns pais podem arruinar a vida dos filhos deles. Para começo de conversa, vale lembrar que educar os filhos é muito difícil e ninguém tem o direito de julgar o estilo de nenhum pai ou mãe. Mas há uma lista tênue entre os erros que os pais cometem e o comportamento inadequado de pais tóxicos, ou melhor dizendo, narcisistas. Este vídeo vai lhe ajudar a descobrir o que de fato afeta a psique de uma criança e ensinar quem tem pais tóxicos a lidar com este problema. Antes de especificarmos as principais características dos pais tóxicos, vamos falar sobre o efeito que eles têm nos seus filhos. Quando são educados por pais narcisistas, os filhos não se sentem amados, ouvidos ou vistos. Acreditam que a própria aparência é mais importante do que sua personalidade. Não se sentem apoiados quando tentam desenvolver sua verdadeira personalidade. Não sabem confiar. Sofrem um atraso no desenvolvimento emocional ou não desenvolvem esta parte. Têm, durante a vida toda, aquela incômoda sensação de nunca serem bons o suficiente. Não tem nenhum exemplo que os ensine a se relacionar emocionalmente. Têm dificuldades de se tornar independentes dos pais quando crescem. É bem provável que sofram depressão, ansiedade e distúrbio de estresse pós-traumático quando se tornarem adultos. Podem se tornar adultos que se auto-sabotam ou pessoas prontas a sacrificar tudo para alcançar objetivos maiores. Estes são apenas alguns dos efeitos que os pais narcisistas podem causar em seus filhos. Agora vamos dar uma olhada nas características de quem educa seus filhos em um ambiente tóxico. Número 10. Tenha medo de mim, mas me ame. Para os pais tóxicos, um ataque emocional é sinônimo de amor e atenção. Em famílias assim, os filhos podem identificar o humor dos pais imediatamente, só de ouvir o barulho das chaves ou o barulho dos passos deles quando estão chegando. Estes filhos convivem com medo e a apreensão o tempo todo. Os pais tóxicos geralmente se ofendem quando suas atitudes são tratadas com desconfiança. Eles reclamam: "Eu faço tudo por você, mas você não dá valor." Número 9. Você precisa lidar com problemas de adultos, mas ainda não tem direito nenhum. Em famílias tóxicas, os pais compartilham suas responsabilidades com seus filhos. Um exemplo disso é quando o filho acredita que é o seu mau comportamento que faz o pai abusar do álcool para se acalmar. Mais tarde, os filhos vão até ser envolvidos em escândalos de adultos. Eles vão virar adolescentes que são forçados a ouvir as reclamações de seus pais e se ajustar a situações complicadas, a se colocar no lugar dos seus pais e ajudar, tolerar e consolá-los. O mais triste disso é que, mesmo nestes casos, os filhos não têm direito de expressar sua própria opinião. Número 8. Seja o melhor, mas não se esqueça de que não é diferente de ninguém. Pais narcisistas esperam que seus filhos tenham o melhor desempenho possível. Na maioria dos casos, eles só estão tentando compensar seus próprios erros. Eles podem ter tentado construir uma carreira de prestígio ou ter sonhado em se tornar um atleta profissional, mas não tiveram as qualidades necessárias para serem bem-sucedidos nestas empreitadas. Aí, mesmo que o filho tenha um desempenho muito melhor do que eles tiveram, todas as suas conquistas não são valorizadas. Os comentários depreciativos podem acabar com a vida de uma criança, pois podem fazer eles crescerem pensando que são uma vergonha para os seus pais. Número 7. Se abra comigo, mas não fique surpreso se eu zombar de você. Os pais tóxicos forçam os seus filhos a serem sinceros e, às vezes, até os fazem se sentir culpados por não compartilhar o que sentem. Mais tarde, porém, aquela informação pessoal vai ser usada contra os filhos. Quer um exemplo? Os pais podem achar que não há nada de errado em sair espalhando aquelas coisas íntimas que os filhos custaram a abrir para eles, para os parentes, vizinhos e amigos da família. Ou pior, os pais podem se aproveitar daquela informação para jogá-la na cara dos filhos ou para zombar deles. Número 6. Você é ruim, então nem perca seu tempo tentando melhorar.
Quanto mais baixa for a autoestima de uma criança, mais difícil ela será controlada. Por isso, os pais tóxicos têm tanto interesse em apontar as falhas e imperfeições de seus filhos. Na maioria dos casos, eles também comentam a aparência do filho, pois este é um dos pontos fracos dos adolescentes e até das crianças menores. Se não houver nenhuma imperfeição óbvia, eles tratam de criar uma. Eles podem até fazer comparações injustas entre o filho ou a filha e os filhos de seus amigos, de vizinhos ou de colegas de trabalho. Pais que agem dessa maneira implantam um complexo de inferioridade nos seus filhos, já que eles não querem vê-los experimentando coisas novas e sendo bem-sucedidos. O amor próprio narcisista deles gera o medo de que seus filhos sejam melhores, mais inteligentes e mais bem-sucedidos. Em outras palavras, a autoestima deles é desafiada, então tentam puxar seus filhos para baixo também. Número 5. Você pode ser bem-sucedido, mas só se eu ganhar alguma coisa com isso. Claro, estes pais querem que os seus filhos sejam bem-sucedidos, mas desde que isso traga alguma vantagem para eles. Por exemplo, eles esperam que seu filho construa uma carreira de sucesso, mas só se for em uma área que eles tenham aprovado. Quando os filhos não fazem isso, o pai narcisista só vai ficar empolgado por 2 motivos. Eles adoram se gabar do sucesso dos seus filhos para causar inveja nos outros. O sucesso do filho é a garantia de uma vida melhor para os pais. O filho pode estar realmente satisfeito com seu trabalho, mas se ele não obedecer a estes 2 critérios, seus pais tóxicos vão desencorajá-lo o tempo todo. Eles não estão nem aí se o filho encontrou sua realização pessoal e felicidade. Número 4. Faça exatamente o que eu disser, mas se você errar, a culpa é sua. Neste caso, os pais tratam o filho como se fosse um objeto. Eles fazem todos os planos e esperam que os filhos sigam à risca. E eles não estão preocupados com as consequências de ter o controle de tudo o tempo todo. Se alguma coisa der errado, não será culpa deles, é claro. A culpa é do desajeitado do filho deles. Número 3. Você só causa transtornos, mas não me deixe sozinho. Em famílias saudáveis, os pais encorajam os filhos a sair de casa e a viver sua própria vida. Os pais tóxicos fazem o contrário. Nunca querem deixar seu filho ir embora. Mesmo assim, eles sempre estão deixando claro que a casa, o dinheiro e a comida pertencem a eles. Qualquer opção ou objeção vinda de seus filhos é completamente ignorada. E o que estes pais realmente querem? O desejo secreto deles é fazer seus filhos obedientes ficarem do lado deles para sempre. Número 2. Aceite nossa ajuda, mas pare de explorar a gente. Estes pais parecem estar generosamente oferecendo alguma coisa que seu filho não precisa, mas qualquer recusa vai causar ressentimento. Um filho já crescido começa a pensar: meus pais provavelmente só querem um pouco de companhia e querem se sentir úteis. Aí ele aceita a ajuda, agradece os pais e oferece algo em troca. Mas não há final feliz aqui, pois os pais vão sempre lembrar o filho daquele favor que fizeram. Os filhos se tornam prisioneiros de qualquer jeito. Se recusarem a ajuda dos pais, serão os moleques ingratos. Se aceitarem, sempre vão se sentir em dívida com os pais. Então, é um beco sem saída para os filhos e um negócio vantajoso para os pais, típico de quem é narcisista. Número 1. Confie em mim, mas mesmo assim eu vou bisbilhotar nas suas coisas. Privacidade? Espaço pessoal? Nada disso existe para os filhos de pais tóxicos. Se você tentar restringir o acesso ao seu território pessoal, seus pais vão lhe acusar de desconfiança ou vão dizer que você está escondendo alguma coisa imoral ou ilegal. E os filhos crescidos, que têm suas próprias famílias, também não escapam dessa, já que estes pais têm chaves extras de casa. E aí vem aquele turbilhão de perguntas incômodas. Por que você comprou uma nova mesa de jantar? Quanto custou? O que você fez com a velha? Por que você não falou com a gente primeiro? E a lista continua. Pais assim não têm respeito algum pelas vidas e decisões pessoais de seus filhos. Como lidar com pais tóxicos? É bem difícil, mesmo para adultos, se livrar de uma atmosfera tóxica. Mesmo assim, os especialistas têm algumas dicas que podem ajudar você a proteger sua privacidade e a salvar seu relacionamento. Antes de tudo, você tem que se dar conta dos seguintes fatos. Você não pode mudar o passado.
Uma relação tóxica é como uma doença crônica. É quase impossível de curar, mas você pode tratar os sintomas. Nós não escolhemos os pais que temos e não podemos mudá-los. A única coisa que podemos mudar é a nossa reação às atitudes deles. Lembre-se de que, se você sentir raiva deles, isto vai lhe jogar de volta em um relacionamento desequilibrado entre pais e filho ou filha. Estes conselhos são baseados no entendimento mútuo de que cada pessoa tem seus próprios direitos e necessidades dos quais não deve se envergonhar. Você tem o direito de viver na sua própria casa e ter suas próprias regras. Não se envolver em problemas dos seus parentes. Limitar o acesso ao seu território pessoal. Construir sua própria experiência ao invés de seguir as recomendações de seus pais. Gerenciar seus recursos, dinheiro, tempo e dedicação. Escolher seus interesses pessoais, mesmo que eles sejam diferentes dos interesses dos seus pais. E não se esqueça de que estas regras se aplicam às duas partes. Os filhos não devem cortar os pais de suas vidas injustamente ou desvalorizar a ajuda deles. Como foi o seu processo de crescimento? Você se dava bem com seus pais? Conte pra gente nos comentários aí embaixo. Inscreva-se no nosso canal para juntar-se a nós no lado incrível da vida. Tchau!